Vamos lá para análise macro. Bom, o dia de hoje começa com uma mudança drástica de cenário, tanto para a bolsa quanto para o dólar no mundo inteiro, depois que nós tivemos ontem, enquanto que o Brasil aqui estava em feriado, nós tivemos a divulgação do CPI americano, que é o dado de inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, e ele veio um pouco mais forte do que era esperado, se mantendo ainda no dado cheio na casa de 3,7%, ou seja, está relativamente tranquilo, só que o que preocupa é o núcleo. O núcleo ele veio dentro do esperado. Lembrando que o núcleo do dado de inflação ele exclui os itens voláteis, que é alimentos e energia. E esse núcleo ainda permanece a 4,1%. Mais especificamente, abrindo o dado, dá para ver que esse dado de inflação que veio forte ainda foi puxado por inflação em hotéis e seguros de automóveis. Então, assim, a gente sabe que esses dados, especificamente, são mais sazonais. Só que ainda preocupa no cenário inflacionário, porque enquanto não cair, ainda vai ficar aquela pressão para que o Fed, que é o Banco Central americano, seja mais agressivo em manter os juros mais altos. E além de tudo, ontem também saiu o dado de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que veio novamente mais fraco do que o esperado, o que mostra que tem menos pessoas ficando desempregadas nos Estados Unidos, o que gera mais pressão inflacionária, porque se tem mais pessoas no mercado de trabalho, tem mais pessoas consumindo, se tem mais consumo, tem mais inflação. Então, assim, renova-se aquelas preocupações que estava precificando com queda nas bolsas, de que o Fed, que é o Banco Central americano, vai precisar sim manter os juros mais elevado por mais tempo e talvez dar até mais uma alta de juros ainda esse ano. E essa é a preocupação que gera uma queda para as bolsas num todo, no mundo inteiro, e alta para o dólar. E para coroar a semana, nós vamos ter ainda a divulgação hoje mesmo dos dados de expectativa de inflação lá nos Estados Unidos e também a confiança do consumidor de Michigan também para eles lá, o que tende a aumentar esse cenário de pessimismo no mundo ou diminuir, né? Isso é o que nós teremos que ver quando os dados saírem. E todo esse pessimismo que aconteceu durante o feriado lá nos Estados Unidos refletiu para o mundo. Obviamente, hoje a Ásia fechou a madrugada no negativo, e em todas as bolsas por lá, inclusive algumas bem negativas, com mais de 2% de queda. Mas é claro, também a Ásia refletiu os próprios dados dela lá. Lembrando que nós tivemos também a divulgação das exportações e importações da China. O ritmo de queda das exportações e importações até diminuiu, o que seria visto como positivo para a retomada chinesa. Só que nós tivemos o dado de inflação ao consumidor na China, que vive um cenário totalmente diferente. Lá teve uma aceleração de 0,1, ou seja, mostrou que a inflação lá na China ainda está bem fraca, o que é um cenário ruim, porque lá a China está com problemas de uma desaceleração muito forte na economia, o que é diferente do cenário americano, né? Então nós temos sim esse pessimismo ampliado no cenário da China, lá na Ásia, e refletindo na Europa também, porque a gente lembra que tudo se conecta no mundo, né? E a Europa tem como um dos seus principais consumidores os chineses também, assim como para nós aqui no Brasil. Outro fator que está gerando um pessimismo nas bolsas pelo mundo inteiro é um aumento no cenário do conflito lá em Israel. Aparentemente Israel deu 24 horas para todos os civis evacuarem a cidade de Gaza, e isso gera uma preocupação generalizada, porque dá-se a entender que eles vão ampliar os ataques por lá, e pode ser que isso se intensifique contra o Irã, que é o que gera preocupação no mercado, e o primeiro que reflete isso é o petróleo. O petróleo está subindo agora de manhã já mais de 4% no seu high, e nós temos sim uma preocupação que, se o petróleo voltar a acelerar por conta dos conflitos, volta a acelerar a inflação para o mundo, o que dificulta todo o trabalho do Banco Central americano, né? Então tudo isso tende a refletir negativamente para a nossa bolsa aqui no Brasil, principalmente na abertura, já que nós estávamos fechados ontem por feriado nacional aqui no Brasil. Então nós teremos sim uma abertura de bolsas para baixo aqui no Brasil e dólar para cima, só que ao longo do dia nós teremos que ver as próximas informações, mas a princípio esse é o cenário para o dia.